Diz assim no verso 14, 1 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Senhor, à luz desse texto, ensina-nos o significado da palavra quebrantamento. Como o texto diz, se nos humilharmos, orarmos, confessarmos os pecados em arrependimento e contrição sincera, então veremos um avivamento, veremos milagres em nossas vidas, porque o Senhor habita com o contrito e com o quebrantado. Todavia não é por nossa força, Senhor, precisamos do auxílio do Seu Espírito para fazer tal coisa. Ampara-nos essa noite, Senhor, ampara essa mensagem, move aqui nesse salão, em todos os corações e mentes presentes, não deixa ninguém indiferente, Senhor. Sabemos que o pecado endurece o coração, que a nossa carne é propensa ao endurecimento, à frieza e à indiferença, mas está entre nós aquele que é mais poderoso que a nossa carne, está entre nós, Senhor, aquele que venceu o pecado e a morte. Senhor, que possamos nos sensibilizar por tal coisa. Receba a glória para si. Faz teu reino avançar e nos conforma à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Presta atenção aqui. Sabe qual resposta? E este foi o tema que o Senhor me trouxe para trazer à igreja. Qual é a resposta? Qual é o pontapé inicial? Qual é a forma de lidar com a crise? Quebrantamento. Quebrantamento. Se eu cerrar os céus, se não houver chuva, crises e pestes, tragédias e caos, sabe o que Israel tem que fazer? Se quebrantar, se humilhar diante de mim, vestir-se de pano de saco e sobre cinzas, colocando a sua boca no pó. Quebrantamento. Eu vou repetir, quebrantamento. Sabe o que está acontecendo conosco? E à medida que o tempo vai, que nós vamos evoluindo nessa sociedade cibernética, eletrônica, sofisticada, mundana, fria, imediatista, nós vamos nos tornando pessoas frias. O problema do crente hoje é a indiferença. Olhos secos. Indiferença. A gente está passando na rua, está vendo senhora sendo atropelada, gente ser estuprada, criança ser degolada, o pau comendo, e nós não estamos nem vendo. Indiferentes, insensíveis, frios. Você já notou como a nossa geração está fria? Ligar jornal e ver genocídio, infanticídio, estupro em massa, não causa nada em nós. Igrejas, pecados, escândalos, a condição, você deve ter parentes drogados, pessoas, envolvidos numa série de, e nós não estamos conseguindo nos quebrantar. Olha o que Deus disse para Israel, era simples, a maneira de trazer chuva de novo. Então eu virei dos céus, perdoarei seu pecado, sararei sua terra. Fala de um avivamento. Como o avivamento viria? Se Israel se quebrantasse. Sensibilidade,
condoer-se, choro, pranto, jejum, boca no pó, humilhação. É a partir daí que Deus opera, que Deus envia o seu poder, que Deus estende a sua mão, que Deus move céus e terra. Queridos, ouça a voz de Deus, ouça a palavra de Deus essa noite. Ouça a voz de Deus e quebrante, amoleça o seu coração duro. Essa é a mensagem do Espírito para a igreja, é a mensagem de Deus para a igreja. Quebrantamento. As pessoas estão pecando, os crentes estão pecando, estão cometendo atos hediondos, tomam um banho, vão para a cama, em minutos se esquecem. Não está havendo choro, confissão, convicção de pecado. Não está havendo angústia, perda do apetite, perda do sono. Quando você olha para o seu filho e vê a condição dele. Quando você olha para os seus pais bêbados e vê a condição deles. Quando você olha para o seu casamento, quando você vê a condição da sociedade, não está havendo quebrantamento. E Deus não irá mover. Qual a última vez que você chorou pelo seu pecado? Não, eu não estou dizendo, eu estou dizendo rios, lágrimas copiosas. Qual a última vez que você se ajoelhou na cabeceira do seu filho, desviado, ímpio, ou doente, ou cadeirante, e você ficou horas, mas é soluçando pela conversão, quebrantando, se humilhando, para que seu filho fosse tocado? Última vez que você derramou lágrimas em um culto, que você derramou lágrimas pela sua própria condição, e essa foi a condição que Deus passou. Se o meu povo, se houver isso, se houver contrição. Eu estava falando com alguns discípulos e discipulando pessoas essa semana. Eu disse para um jovem: você está cuidando de vidas, você está cuidando de almas, você está à frente de vidas, de famílias, tem parentes seus ímpios, tem amigos seus ímpios, tem pessoas do seu rebanho, que você está visitando, falando, mas eu estou vendo uma superficialidade tão grande, que você não vai ver resultado. Se você não começar a chorar pelas essas almas, elas não vão se converter. Se você não fizer uma lista de pecadores, se você não colocar ali sua avó, sua tia, sua mãe, seu pai, os jovens, os drogados, aqueles aos quais você está evangelizando, aos quais você está tendo contato, pode ver, você não vê reação nenhuma neles. Eles não esboçam reação nenhuma, interesse algum, desejo algum para o evangelho, pela conversão. E eu disse, enquanto não haver choro copioso, gemido, contrição, quebrantamento, eles não se converterão. Estava dizendo para outro, peguei outro, que estava com problema de pecado. E eu falei, o seu problema é que você comete isso e depois vai assistir uma final de Champions League. O problema é que você comete esse pecado e depois dorme, e outro dia os pardais cantando e você se espreguiça. Não há confissão desse pecado, não há subir de paredes, ou arrancar de cabelo da cabeça, a perda do apetite, a insônia, porque eu cometi tal atrocidade contra o Deus que fez os céus e a terra. Então não há libertação, não há o perdão, não há expiação daquele pecado. Então invariavelmente ele nos derrotará de novo, ele tomará forma novamente. Meu irmão, é um chamado à convicção do pecado, é um chamado à angústia, é um chamado ao quebrantamento, A igreja de Cristo durante todos os períodos, a igreja do Antigo Testamento, o povo judeu, olhe para Moisés, um homem de lágrimas, olhe para Abraão, um homem de lágrimas, Jacó, Isaac, olhe para Davi, um homem de lágrimas, olhe para os profetas, olhe Jeremias.
Olha a lamentação de Jeremias. Eram homens de lágrimas, lágrimas. Uma igreja que chorava, pranteava, se quebrantava. Davi, quando vai fazer aquela exposição que é a exata expressão de alguém que tem convicção do pecado. Você quer aprender a ter convicção do pecado? Leia, decore e recite o Salmo 51. Ele diz assim, deixa eu dizer para vocês, deixa eu te ensinar. Ele diz para Deus: tu não se agrada de sacrifícios, senão eu te daria. Tu não se agrada da multidão de carneiros, de bodes e touros, sacrifícios para o Senhor. O que convence o Senhor, o que move a mão do Senhor, o que ativa os seus milagres, o que agrada ao Senhor é um coração partido, contrito, quebrantado. É o quebrantamento, é a humilhação, é o choro, é o derramar-se no chão, é o rastejar-se, é o comover e condoer as entranhas. Isaías 57:15. Assim diz o alto e sublime, aquele que tem por nome santo: eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito, com o quebrantado de coração, para consolar os abatidos. A figura de linguagem é: eu habito, eu movo, eu respondo, eu estendo a mão, eu trabalho, eu opero, eu me manifesto com força, vigor, poder na vida do abatido, do quebrantado. Queridos, eu estou alertando a igreja pelo Espírito de Deus. Eu sei que Deus tem falado a vocês, eu sei que Deus tem falado conosco. Ele tem falado: vós, ministros, cingivos de saco e cinza, cingivos, lamentai, chorai, gemei sobre o trigo. Quebrantamento. Não podemos ser uma igreja fria, não podemos ver, meu irmão, as mudanças sociais, as notícias diárias, os acontecimentos, as aberrações, e continuarmos indiferentes. Essas notícias, esse caos moral, caos político, caos social, caos religioso, tem que quebrar nossas rótulas, tem que nos pôr de joelhos, tem que consternar nossa alma, quebrantar nosso coração, entristecer nossa alma, para que assim façamos uma oração pura, uma oração sincera, ingênua, regada de lágrimas ao Senhor, e assim sejamos ouvidos. É por isso que não há resposta. Nota, eu estou associando ao que eu falei à crise que você está vivendo. Eu não estou falando do quebrantamento pelo quebrantamento. Eu estou associando à crise. A crise que você está passando deveria levar você ao quebrantamento, porque o quebrantamento é a forma de você sair da crise. Eu estive falando com o Paul Washer ontem pelo Skype. E eu chamei alguns jovens para falar com eles. Eu falei para eles: pergunta o que vocês quiserem para ele em espanhol. Ele fala espanhol. Qual o passo inicial para ganhar almas? Perguntaram os meninos para ele. E ele respondeu: oração. Todos os evangelistas eram homens de oração. Todos os ganhadores de alma eram oração. Vocês querem ganhar almas? Oração, oração, oração. Mas é oração com lágrimas. Veja como o quebrantamento funciona para aquele que quer ganhar almas. Veja a razão da sua esterilidade. Veja a razão da esterilidade evangelística. Veja Paulo, veja o exemplo missionário, veja a causa do êxito, porque ele foi um grande ganhador, porque havia colheitas na pregação, no evangelismo, na missão de Paulo, porque ele conseguia arrebatar das entranhas do diabo, das gargantas do inferno as almas, por causa do quebrantamento. 2 Coríntios 2, 4 e 5, olha isso aqui: porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi,
com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente tenho por vós. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, e com muitas lágrimas. Essa era o gemido de Paulo pela conversão dos coríntios. Era contrição, era lágrima, angústia do coração. É assim que ele formou discípulos, é assim que almas vieram. Filhinhos, por quem de novo, escrevendo aos Gálatas, sinto dores de parto até Cristo ser gerado em vós. Como você espera trazer sua mãe? Como você espera trazer seus filhos? Como você espera trazer os alunos? Se não há angústia, se não há quebrantamento, gemido. Quando você entra na sala de aula, quando você vê o recreio, vê a faculdade, e aquilo contorce suas entranhas, aquilo entristece você, e você clama: Senhor, me dê essas almas. Como que você vai vencer? O quebrantamento é a base, é se humilhar diante de Deus, pelo aquele pai, por aquela mãe, é se humilhar. Olhe, por exemplo, com relação ao pecado, eu não consigo entender porque jovens não obtêm vitória sobre o pecado. Eu não entendo porque pessoas estão 1 ano, 2, 15 na igreja com as mesmas aberrações, com as mesmas anomalias no caráter. Não há progresso, não há santificação, não há mortificação pelo pecado, não há vitória contra determinadas áreas da vida. E a resposta que Deus está te trazendo não é um seminário, não é melhorar sua teologia, não é uma terapia com psicoterapeuta, não, é o quebrantamento, é o pecado ser confessado com lágrimas, é o se derramar diante de Deus. Veja no caso de Manassés, veja que o homem truculento é considerado o pior homem da Escritura, o mais perverso, o mais truculento, maldoso, o homem que tinha mais deficiência no caráter. 2 Crônicas 33, 9 e 13. E Manassés, escute, tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Manassés marcou o pior reinado da história. Manassés foi um monstro, mas olha só o que Manassés fez, como ele venceu o seu caráter, como ele venceu o pecado, como ele mortificou o monstro que havia nele. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor e se humilhou muito. Ele se angustiou, ele se humilhou muito perante ao Senhor, Deus dos seus pais, e lhe fez a oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu sua súplica, e tornou trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Como Manassés saiu, ele foi preso num calabouço, acorrentado, com ganchos no nariz. Ele era um serial killer, um psicopata, uma anomalia da natureza, o Hitler da época. Mas como ele subjugou, como ele expurgou aquele velho homem maldito. Quebrantamento. E ele, angustiado, se humilhou muito. Angústia. Igreja, angústia. John Bunyan, meu irmão, orou pelo pecado 1 ano e 6 meses. 18 meses sentindo convicção pelo pecado. 18 meses confessando, chorando, jejuando, pedindo: salva-me, liberta-me, oh Deus, livra-me desse pecado. Querido, uma das piores desgraças que pode acontecer é o crente se acomodar com o seu pecado, se acostumar com o seu pecado,
ficar insensível ao seu pecado. Ele lutou tantas vezes que ele abriu uma exceção, se acomodou, está insensível àquele pecado, aprendeu a conviver, fez as pazes, entrou numa trégua com o pecado e convive livremente, pacificadamente com esse pecado. Mas você não o enfrentou, não resististe até o sangue. Esse pecado precisa deveras ser confessado, com lágrimas, com jejum, com pranto. Manassés se humilhou muito e angustiado orou ao Senhor. Esse homem se debruçou no chão, se lançou aos pés de Deus, com prantos, com lágrimas. Quebrantamento é confissão, é arrependimento, é humilhar-se diante de Deus. Como você espera vencer se você assiste seus filhos pecando na sua frente, se você não gasta tempo com a sua esposa, se o seu lar é mal administrado? Você precisa olhar para a condição da sua casa, para a condição do seu casamento, e você precisa se quebrantar. Não é normal o que você está vivendo, não é normal esse caos, não é normal esse saque do diabo, não é normal, é preciso ter lágrimas. Meu Deus, eu preciso orar de novo. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Veja como os santos faziam. Agora você está vendo a casa cair, você está vendo o inimigo tripudiar na sua frente, você está perdendo o fio da meada, o controle, e continua levando a vida do mesmo jeito. Não! Sensibilize-se, quebrante-se. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, porém ele não quis e não comeu pão para com eles. Davi se isolou. Quando ele viu a condição do filho dele, tirou a coroa, pediu um recesso, saiu do trono, sumiu, foi para uma sala isolada, não comeu, não bebeu, passou a noite inteira prostrado. Salva meu filho, cura meu filho, alcança meu filho. Davi tirou os anéis, a coroa, tirou as vestes reais, e ele chorou. Ele disse: o meu filho pode morrer, meu filho corre perigo, Deus. Agora eu fico impressionada de mães aqui. Você não está vendo que seu filho vai morrer? Você não está vendo a situação dele? Daniel estava orando, estava confuso quanto ao futuro. Profecias para o tempo do fim, verso 14. Ou seja, meu irmão, quando nós não temos direções, quando não sabemos que passo dar, você não sabe, seguramente tem pessoas aqui: eu não sei que decisões tomar, eu não sei que caminho seguir, eu não sei o que fazer, eu estou confuso quanto ao meu futuro, está escuro, está sombrio. Daniel por 21 dias esteve triste, 21 dias não comeu manjar, e 21 dias esteve chorando. O que Daniel esteve fazendo? Se quebrantou, se vestiu de saco, se atirou aos pés de Deus em oração. Deus está nos dizendo por essa mensagem que essa é a causa do nosso fracasso, a nossa indiferença. Meu irmão, acorde. Tem pessoas aqui que o telhado está caindo na cabeça, estão ruindo, estão arruinadas, mas seguem indiferentes. Então você precisa sentir o impacto daquilo que você está vivendo. Você precisa sentir. É o texto que ele disse: quando vier a calamidade, Salomão, quando vier a
crise, quando se instalar tragédia, a única maneira de sair é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, confessar os seus pecados e se arrepender dos seus maus caminhos. Quando ele sentir as dores, as misérias, quando houver compaixão, convicção de pecados, então eu virei e responderei. Bom é o Senhor, Lamentações 3, verso 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê à face o que fere, farta-te de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Eu quero convidar você a derramar lágrimas. Eu quero convidar você a chorar como você nunca chorou na sua vida. Querido, presta atenção. Não acho que seu pastor está forçando. Não precisa muito para a gente chorar nesse século. Olha ao seu redor. Olha ao redor. O que você acha daquela moça que teve o estupro coletivo? Não dá para chorar? 30 homens. Como é que a gente pode ver isso e ficar indiferente? Quem tem filho aqui não precisa levantar a mão. Quem tem filho desviado? Filho nas drogas. Filha desviada. Não é suficiente saber que ela está indo para o inferno? Quem tem pais? Quem tem pais, filhos que aqui sabem que o telefone pode tocar agora? Meu filho, seu pai foi encontrado morto aí num terreno. Não é suficiente para chorar? Você já pensou assim, enquanto eu estou pregando, o seu celular vibra? Não. Agora não, Deus. Não, meu filho não. Meu filho não. Aí Deus vai dizer, não vai adiantar você chorar agora. Você deveria ter chorado antes da tragédia. Meu pai. Meu casamento. As almas. Quantas delas nós vamos ouvir lá? Deus diz, se você tivesse chorado mais. Nem eu consigo explicar por que dessa secura nos nossos olhos. Por quê? Olhe para você, você não está ficando irreconhecível. Você não era frio desse jeito. Essa sociedade está nos levando para isso. Essa tecnologia, essa cultura está nos fazendo criaturas frias, indiferentes, egoístas, egocêntricas. Não! Bem-aventurados que choram. A marca da igreja é o pranto. A marca da igreja é o choro. A marca da igreja é o quebrantamento. Somos uma igreja que prantia, que chora. Chore pelos teus filhos, mãe. Chore, mãe. Chore pelas tuas filhas, mãe. Chore, pai. Chore para teus filhos. Comova as suas entranhas. Não desista. Chore, filho, pelos seus pais. É uma eternidade que eles estão perdidos. Chore pelo seu casamento. Chore. Chore mais. Chore outra vez. Chore de novo. Chore. Chore pelo seu rebanho. Chore pelas suas ovelhas. Chore. Aqui está um homem que chorou pelo rebanho. Ele está aqui. Ele chorou pelo seu rebanho. Mateus 9,6. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Jesus se condoía, se contristava, se consternava pelos rebanhos, pelas multidões perdidas. Chore. Chore pelos seus vizinhos. Chore pelo seu colega de escola.
chore pelo seu patrão, chore pelo seu funcionário. Chore. Chore.